Assunção Gouveia, ela cita João 20, 21 a 23, como sempre, deixarei que o senhor leia o texto. E ela então pergunta como é que ela pode responder. Talvez ela tenha uma convivência com alguns católicos nesse sentido, né? Eles dizem que essa passagem de João 20, 21 a 23 defende a confissão ao padre e o poder que eles têm para perdoar pecados. Como é que eu respondo isso? Pergunta ela. De fato, é uma prática da Igreja Católica muito antiga, a chamada confissão auricular, um sacerdote e a capacidade que ele teria recebido de perdoar aqueles que confessam pecados, inclusive prescrevendo algumas penalidades, algumas disciplinas que deveriam ser exercidas até para correção e até mesmo para penitência. A ideia básica é que o católico regularmente frequente o confessionário e ali relate ao padre os pecados que cometeu durante aquela semana ou aquele mês, dependendo do tempo, né, entre uma visita e outra, e que ali, então, receba a absolvição, né, o perdão de pecados concedido pelo padre. De fato, essa passagem é uma das passagens que vem sendo usada já há séculos pela Igreja Católica como base para esse que é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Né? Então, a passagem é essa daqui, de João, capítulo 20, de 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. E o ponto aqui de controvérsia é o verso 23, quando Jesus diz aos apóstolos, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Então, estaria Jesus aqui dando aos 12 apóstolos o poder de perdoar pecados aqui no mundo? Pecado é poder que Jesus tinha. Será que ele estava transferindo para os apóstolos essa autoridade de perdoar os pecados e dessa forma, então, abrir o reino de Deus para as pessoas, a salvação, o céu depois da morte? E também o poder de reter os pecados, né? Ou seja, de não perdoar e com isso condenar as pessoas ao inferno e ao sofrimento eterno? A resposta que queremos dar, ela vai em algumas direções, Natsan. A primeira, vamos tentar pesquisar na Bíblia como é que os próprios apóstolos interpretaram esse dito de Jesus. Será que os 12 apóstolos entenderam que Jesus estava dando a eles, em particular, individualmente, o poder de perdoar os penitentes, os confessantes e de não fazer isso com os endurecidos e tudo mais? Vamos olhar, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos relata as atividades do apóstolo Pedro depois que Jesus subiu aos céus. Teve algum momento no livro de Atos em que Pedro se aproximou de alguém, ou que alguém se aproximou de Pedro, confessando os pecados a Pedro, e que Pedro teria dito, você está perdoado, você vai para o céu, eu agora te absolvo e tudo? Não há nada, não há nenhum caso no livro de Atos dos Apóstolos em que alguém tenha se aproximado de um dos apóstolos, além de Pedro e os outros, né? João, Tiago, o próprio apóstolo Paulo, né? O grande apóstolo Paulo. Nós não encontramos nenhum relato, nenhum momento em que alguém se aproximou dos apóstolos, arrependido, confessando o pecado, que o apóstolo tenha dito, você está perdoado. Tem um caso lá em Atos capítulo 8, quando Pedro e João estão em Samaria e aquele Simão Mago, que se pretendia passar por cristão, não é? É desmascarado, tenta comprar a fé, e Pedro diz, você tem que se arrepender, não é? Rogue a Deus, né? Rogue a Deus, porventura Deus terá misericórdia de você. Ué, se Pedro tinha autoridade de perdoar e de não perdoar, por que ele não fez isso naquela hora? A orientação foi dizer a Simão Mago, né, aquele bruxo, que ele orasse a Deus, porventura Deus teria misericórdia dele. E ele ficou assustado. Ele ficou assustado e disse, não, vocês orem por mim. Ora, se Pedro tinha esse poder, por que não exercitou ali naquela hora, não é? E nós encontramos outras situações similares, não é? Um outro exemplo que nós encontramos no livro de Atos é no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou aquele sermão e conclamou os judeus a se arrependerem dos seus pecados, né, que eles haviam cometido, particularmente de ter rejeitado o Messias, e a multidão toda
se levantou e disse: o que faremos, irmãos? Né? Estamos arrependidos, realmente nós cometemos um grande pecado, estamos confessando aqui a Pedro, né? Nós pecamos, aqueles homens e mulheres, nós pecamos, nós crucificamos o Messias, rejeitamos o enviado de Deus, o que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ou seja, Pedro disse que a maneira pela qual os pecados deles seriam perdoados é se eles se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro não chegou e disse assim... um monte de regrinhas. Não, ele não chegou dizendo assim: não, eu perdoo vocês com a autoridade que eu recebi de Jesus Cristo, eu declaro que vocês estão perdoados agora. Pedro não fez isso. Pedro disse que o perdão é de Deus e condicionou isso ao arrependimento e ao batismo em nome de Jesus Cristo. Ou seja, um relacionamento direto com Cristo. Né? Exatamente. Então você não vê no livro de Atos nenhum dos apóstolos usando esse pretenso poder de perdoar os pecados de gente penitente. Ao contrário, sempre o caminho do arrependimento indicado no final de uma pregação. E o caminho para o perdão de pecados e a salvação é crer na pregação do Evangelho, se arrepender e se tornar um discípulo de Jesus Cristo. É interessante que essa, sendo uma doutrina católica, apostólica, romana, um sacramento, né, um dos 7 sacramentos, a Bíblia deveria deixar claro, seria oportunidade para os apóstolos não deixar nenhuma sombra de dúvida de que, de fato, eles teriam o poder para fazer isso. Mas aí alguém vai dizer assim: mas então, o que é que Jesus quis dizer então? Exato. Não é? Porque ele está dizendo, se vocês perdoarem, serão perdoados. Né? E senão, a resposta nós vamos encontrar no final dos outros evangelhos. Os 3 evangelhos, Natsan, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esse encontro final de Jesus com os seus discípulos, mas de um modo mais claro e mais evidente, para que a gente entenda o que Jesus quis dizer. João resume a grande comissão, que foi aquela ordem que Jesus Cristo mandou que os discípulos fossem para todo mundo pregar o Evangelho. Ele resume nesses 3 versículos aqui. Sim. Então vamos pegar a mesma passagem, o mesmo episódio que está aqui no Evangelho de João e vamos ver como é que ele foi narrado no final de Mateus, Marcos e Lucas, não é, para que a gente tenha uma compreensão mais clara. Lá em Mateus, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Mateus 28, é o mesmo episódio. Jesus se encontra com os discípulos, só que ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sim. Parece que à primeira vista não ajuda a gente a compreender nada. Até que a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o mesmo episódio. Aí, como é que Marcos registrou? Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então está aqui a explicação de que maneira os apóstolos perdoariam e de que maneira eles haveriam de reter os pecados pela pregação do Evangelho. Significa o seguinte: os discípulos deveriam pregar o Evangelho a toda criatura. Quem cresce naquele Evangelho seria salvo e os seus pecados seriam perdoados. Só que não é o apóstolo que perdoa, mas é Deus que perdoa através da pregação do apóstolo e, depois do apóstolo, a pregação dos crentes, não é? Nesse sentido, a Igreja de Cristo hoje, ela perdoa pecados, não no sentido de que ela tem o poder de absolver pecados, não é? Mas que ela traz a mensagem que Deus usa para perdoar pecados. A Igreja proclama o Evangelho, se o mundo ouve, se converte e crê, recebe o perdão. Se endurece o coração, como Jesus diz, quem não crê será condenado, os pecados são retidos. Então, o que é que Jesus quis dizer com aquela expressão? O que é que a igreja faz hoje que perdoa e deixa de perdoar? Ela prega o Evangelho simples e puro, bíblico, em toda a sua clareza, chamando os homens ao arrependimento e oferecendo o perdão que há em Cristo Jesus. Se as pessoas não creem, se recusam a crer, os pecados não são perdoados, são retidos e a pessoa vai ter que pagar os pecados na condenação eterna. Mas se a pessoa se arrepende e crê, então os seus pecados são perdoados. Mas não é a igreja que perdoa. A igreja é a portadora da mensagem de Deus. Ou seja, aquele que divulga esse evangelho. Que divulga o evangelho, que perdoa
ou que traz a mensagem que é a causa secundária eficaz da salvação dos pecadores. O pecador se arrepende quando ouve a mensagem, ele crê naquela palavra, então seus pecados são perdoados. É assim que você encontra no livro de Atos. As cartas que os apóstolos escreveram, são para as igrejas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João, a carta de Tiago, em nenhum momento, não é? Você nenhum tem momento, você está prática disso. Quem trata mais isso de perto é Tiago, quando diz assim, se alguém estiver doente e chama os presbíteros da igreja e diz que eles vão lá conversar com a pessoa, e se houver cometido pecados, serão perdoados, se o doente confessar os pecados, não é? E aí não é que os presbíteros vão perdoar, mas aquele ato de confissão, de arrependimento, diante de Deus, então, recebe o perdão e a absolvição. Então não há nada no Novo Testamento que justifique a prática de um sacerdote, de uma religião, um homem, ter o poder de perdoar pecados de ninguém. No máximo, nós somos instrumentos da mensagem do Evangelho através da qual Deus perdoa pecadores. É isso aí. Ficamos então aqui com mais um programa e com esse programa nós encerraremos esta série de ditos difíceis de Jesus. A próxima série vai girar em torno daquelas passagens da teologia reformada que as pessoas têm dificuldades de entender. É claro que recebemos muitos e-mails com outros ditos de Jesus e, obviamente, que nessa série, nessa nova etapa do programa, algumas palavras de Jesus também vão entrar no decorrer das explicações e dos comentários do pastor Augusto, não é mesmo, pastor? Isso aí. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Se você quer perdão de pecados, confesse-os a Deus e creia na promessa que foi feita pelo apóstolo João na primeira carta, capítulo 1, verso 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.